A Horda Nogai é um daqueles estados que quase não são mencionados na história popular, embora, no mapa do século XVI, ocupasse um enorme território. Ela era conhecida em Moscou, na Crimeia, em Astracan e até mesmo na Pérsia. Os nogais tinham sua própria nobreza, exército, diplomacia e uma clara compreensão de suas fronteiras, mesmo que elas não fossem demarcadas com pedras. Era uma força com a qual negociavam, guerreavam e faziam alianças. E embora tenha desaparecido no final, sua história está intimamente ligada ao destino de toda uma região, do Volga até as estepes da Ásia Central. Bem-vindo ao História Incrível, onde contamos de forma interessante sobre personagens esquecidos nos livros didáticos. A todos que comentaram no vídeo sobre Mogulistão, foi justamente graças aos seus comentários que este vídeo sobre a Horda Nogai surgiu. Se você já ouviu falar da Horda Nogai, chegou a hora. Vamos! Na origem da Horda Nogai não estava um estado nem uma dinastia, mas sim uma tribo, os Mangits. Sua origem remota remonta à tribo mongol dos Manguts, conhecida desde os tempos de Gengis Khan. Uma parte dos Manguts participou das campanhas ocidentais e no século XIII acabou nas estepes de Desht e Kipchak, entre o Volga e o Ural. Aqui, cercados pela população de língua túrquica, eles perderam rapidamente a língua mongol e se tornaram parte do mundo Kipchak. Assim se formou um novo grupo, chamados de Mangits. Já falavam a língua Kipchak e viviam de acordo com os costumes túrquicos. Esse era um processo típico daquela época. Os povos túrquicos adotavam os nomes das tribos entre as quais eles migravam. Por exemplo, entre os Seraítas surgiram os turcos Kirei, entre os Naimanos, os turcos Naimanos. Da mesma forma, os Mangits se tornaram um ramo turco distinto, mantendo um nome de origem mongol, mas já com uma língua e cultura diferentes. Até o final do século XIV, os Mangits continuaram sendo um dos Zulus da Horda e não se destacavam em nada especial. Eles não reivindicavam o trono, não cunhavam moedas, não construíam capitais, mas uma circunstância mudou o destino deles. No contexto da desintegração da Horda de Ouro, os Mangits ganharam um líder influente chamado Edigwei. Se é possível falar de um pai fundador da Horda Nogai, esse é ele. Edigwei nunca foi formalmente um Khan, as opiniões sobre ele variavam. Uns o viam como político sábio, outros como intrigante e implacável. Mas o fato permanece. No final do século XIV, quando a Horda de Ouro se transformava em um campo de batalha entre khans, cidades e clãs, ele foi aquele que não apenas sobreviveu, mas começou a governar. Edigwei era originário dos Manguites, ou seja, ele não era descendente de Gengis Khan e não podia reivindicar o trono de Khan. Mas nas estepes, isso nem sempre importava. Ele era Bekliar Bek, a principal figura militar e política junto ao Khan. Na prática, a eminência par da horda inteira. Ele mesmo colocava os cãs no poder, ele mesmo os removia, ele decidia onde seria a fronteira e quem iria protegê-la. Embora oficialmente fosse o segundo no estado, na prática era o primeiro. Sob Edigwei, os Mangits ganharam status especial e receberam terras, não como posse, mas como controle do território. A região foi chamada Iurta dos Manguites. O território entre Volga e Ural, estepes, pastos, rios e rotas, eram controlados pelos homens de Edigwei. E embora formalmente eles fossem parte da Horda de Ouro, na prática viviam segundo suas próprias regras. Isso não era independência no sentido habitual. Era uma autonomia baseada na influência. Ninguém podia ignorá-los. Eles eram convidados para alianças, faziam acordos com eles, eram temidos. E o mais importante, Edigwei criou não apenas um território, mas uma dinastia de influência. Seus descendentes, filhos, netos e bisnetos, governarão as estepes por séculos, mesmo que formalmente não tenham uma coroa. A partir deste momento, os Mangitas deixam de ser apenas uma tribo turquificada. Eles se tornam um organismo político, que com o tempo receberá seu próprio nome, Horda Nogai. O próprio nome Horda Nogai não surgiu imediatamente e, a princípio, designava o território associado ao nome de Nogai, o lendário comandante militar do século XIII, descendente de Joshi. Com o tempo virou autodenominação da elite e nome próprio.
Assim, a Horda Nogai não surgiu a partir de uma capital ou de um clã, mas sim de uma coalizão tribal que se uniu em torno de um clã forte, de uma cultura comum e de uma autoridade política. Era um sistema nômade de governo baseado não em dinastias, mas em acordos, força e lealdade de clã. Meados do século XVI é aquele raro momento em que um estado nômade, sem capital, sem trono de clã e sem selos, se torna o centro da política eurasiana. Mas a Horda Nogai está no auge, e isso é mérito de pessoas com nomes que hoje estão quase esquecidos: Said Ahmed e Mamai. Said Ahmed, descendente de Edigay, era um bey influente e inteligente. Ele não só controlava as estepes, mas também influenciava quem seria o Khan em Kazan, com quem Moscou faria alianças, e quando a Crimeia iniciaria uma nova campanha. Said Ahmed é o homem sob o qual os Nogais deixaram de ser apenas vizinhos, tornando-se árbitros. No Volga, perguntem a Said Ahmed: querem ajuda militar na Sibéria? Paguem aos Nogais. Paralelamente a Said Ahmed, atuava Mamai, outro personagem nômade. Não o confunda com o Mamai da Batalha de Kulikovo, este é uma pessoa completamente diferente. Esse Mamai era Nuradin, ou seja, líder militar. Ele comandava o exército, estabelecia relações com as estepes cazaques e era responsável pela política oriental. Foi sob seu comando que os Nogais realizavam poderosos ataques ao longo do Sirdária, expulsavam os cazaques, controlavam o comércio e impunham condições às caravanas. Ele agia de forma rápida, dura e com cálculo frio. Nesse período, a Horda controlava um vasto território, do Volga ao Planalto de Turgai, dominando as principais rotas comerciais entre Moscou e a Ásia Central, e atuava como intermediária nos conflitos entre Kazan, Crimeia, Khiva e até mesmo o Império Otomano. A Horda não apenas participava da política, ela moldava a realidade da região. Moscou era abastecida com gado, Alcanato da Crimeia entregavam prisioneiros, com Kazan dividiam aliados e com Astrakhan competiam por influência. Houve anos em que os Mirzas Nogais recebiam mais presentes de Moscou do que os Khans da Crimeia. A força militar vinha do sistema nômade. Cada bey reunia cavaleiros não por ordem, mas por dever de honra. Na campanha, não eram guiados pela disciplina e sim pela lealdade pessoal. Eram guerreiros criados na cela, capazes de percorrer centenas de quilômetros em poucos dias, atacar e desaparecer. Era exatamente isso que tornava os Nogai tão perigosos e tão desejados como aliados. O principal é que foi uma época de harmonia dentro da Horda. Os beys não brigavam entre si, mas agiam como uma aliança. Os Mirzas obedeciam à autoridade não por medo, mas porque viam nisso uma força. Jingle foi um raro momento histórico. O sistema horizontal funcionava melhor do que o vertical. Resumindo, nessa época, os Nogais deixaram de ser herdeiros da Horda e passaram a criar a sua própria. A Horda Nogai não conhecia palácios, tronos de ouro ou títulos oficiais com selos. A Horda Nogai também não tinha uma capital no sentido que conhecemos. Saraychik, uma cidade no Baixo Volga, era mais um ponto de apoio, um cruzamento nômade, onde a elite se reunia quando era necessário resolver assuntos importantes. Aqui, famílias nobres passavam o inverno, recebiam embaixadas e firmavam acordos. Mas Saraychik não era uma capital. O poder existia, mas tinha uma aparência diferente. Ele era distribuído. A estepe seguia regras não escritas, mas eficazes. A política da Horda Nogai era simples na aparência, porém complexa na prática. No comando de cada ulus, ou clã com território próprio, estava o Bi. Ele não era funcionário, e as pessoas o seguiam enquanto ele fosse forte, justo e respeitado. Atrás dele estavam os guerreiros, aliados, pastagens e o nome do clã. Nenhum Bi podia governar sozinho. Ele fazia parte de um sistema onde as decisões eram tomadas em conselho. Esse conselho era formado por Bis, Mirzas e anciãos e podia decidir tudo, desde guerras até casamentos entre dinastias influentes. Abaixo do Bi estavam os Mirzas. Eram pessoas nobres, geralmente de ramos mais jovens de clãs influentes. Podiam ser irmãos, filhos ou sobrinhos, mas agiam de forma independente. Os Mirzas comandavam tropas, conduziam negociações e às vezes mantinham contato com Moscou ou com a Crimeia. Eles podiam iniciar uma rebelião se fossem ofendidos e unir vários clãs
quando era necessário lutar. Eram figuras independentes e cada um deles carregava sua reputação como uma armadura. A política nesse mundo não começava nos escritórios, mas nas negociações entre os clãs. Lealdade pessoal, interação de obrigações, senioridade e equilíbrio de interesses. Era disso que se formava a estabilidade interna da horda. A distribuição das terras e das rotas de migração era baseada não em leis e selos, mas em acordos verbais e no equilíbrio de forças. A violação dessas fronteiras era vista como um desafio e muitas vezes se tornava motivo de conflito. Mas se os acordos fossem respeitados, os Zulus poderiam coexistir pacificamente por décadas. A base econômica da horda era a criação de gado, cavalos, ovelhas, camelos. As famílias ricas possuíam dezenas de milhares de cabeças. Eles serviam como transporte, alimento e moeda. Quanto maior o rebanho, maior o status. Mas não era só o gado que era importante. Os nogais controlavam as rotas das caravanas, cobravam pedágio, vendiam carne, peles, produtos artesanais e, às vezes, até prisioneiros. Negociavam com Kazan, Khiva e a Rússia. A organização militar era, na essência, uma continuação da estrutura tribal. Cada ulus fornecia guerreiros montados, unidos não por ordens, mas pela lealdade ao seu bey. Grandes expedições eram organizadas por acordos entre os beis, não por decreto, tornando o exército flexível, mas nem sempre controlável. Os nogais lutavam como nômades clássicos, com manobrabilidade, velocidade, foco na cavalaria e surpresa. A religião na horda era o islamismo sunita, mas não era rígido e baseado em livros, como em Bukhara, e sim um Islã das estepes, Sufi. Com orações e espíritos ancestrais, a religião não ditava o dia a dia, mas dava diretrizes. Rituais, a escolha de nomes, regras de sepultamento, tudo isso era regulado de acordo com o Islã. Mas nas festas, lendas e na vida cotidiana também eram preservadas antigas crenças nômades sobre o mundo, espíritos dos ancestrais, elementos xamânicos, sinais da natureza. Esse era o Islã das estepes, flexível, familiar, sem uma rígida hierarquia espiritual. A família seguia as tradições do clã, casando-se entre si. Da sétima geração. Pagavam o calim e por uma noiva de família nobre podiam dar 40 vacas. Havia rituais, havia festas, mas tudo estava subordinado ao principal ritmo da vida, a migração. No verão, iam para os lagos e colinas. No inverno, para as planícies, para os rios protegidos do vento, cada clã tinha seus próprios pastos. Isso não era escrito em papel, era sabido de cor. Cruzar a fronteira de outro significava iniciar uma guerra. Por isso, a arte de negociar, sentir o momento e respeitar a força era mais importante do que qualquer título. Era assim que a horda funcionava. Sem fortalezas, mas com apoio. Sem centro, mas com equilíbrio. E enquanto esse equilíbrio era mantido, a estepe permanecia nogai. A horda nogai nunca foi um mundo fechado. Ela vivia cercada de jogadores fortes e quase sempre jogava de forma antecipada. Podia ser aliada, podia ser inimiga. Podia ajudar e, no mesmo ano, atacar. Tudo dependia do interesse. Com o Kanato da Crimeia, os nogais tinham uma relação especial. No início eram iguais, juntos derrotavam Kazan, dividiam os troféus e trocavam prisioneiros. Mas depois a Crimeia começou a se comportar como um irmão mais velho, exigindo submissão. Nem todos gostaram disso. Como resultado, parte dos clãs passou a se aliar com Moscou. E isso causou a primeira grande divisão na horda. Com o Tsarado de Moscou, tudo era mais complexo. Às vezes lutavam, outras comerciavam. Os nogais invadiam as terras. Chamavam essas mesmas pessoas de volta. Algumas tribos passavam a receber mantimentos, ganhavam pão, metal, presentes e lutavam ao lado do Tsarado de Moscou. Outras continuavam como inimigas. Às vezes, Moscou pagava aos mirzas nogais mais do que aos cãs da Crimeia, só para manter o equilíbrio. E isso funcionou até certo ponto. No sul, havia os canatos de Khiva e Bukhara. Lá, os nogais eram esperados como parceiros, mas temidos como concorrentes. O comércio estava a todo vapor. Gado, prisioneiros, às vezes sob o disfarce de embaixadas. Mas se os interesses se chocavam, não hesitavam em fazer incursões. Nas estepes entre o Amudária e o Volga, os nogais se comportavam como donos, e poucos se arriscavam a contestar.
Uma história à parte são os cossacos. Com eles, os nogais guerreavam e colaboravam. Cossacos do Don e Volga atacavam os zulos nogais, roubavam gado e queimavam iurtas. Às vezes, ocorria o contrário também. Os mirzas nogais contratavam cossacos para expedições contra a Crimeia, ou até mesmo contra tribos vizinhas. Eles podiam lutar entre si e um mês depois trocar prisioneiros. Na estepe, a palavra inimigo era flexível. Às vezes, o bandido de ontem estava mais próximo do que o próprio irmão de um ulus inimigo. Como podemos ver, na política externa da Horda não havia alianças permanentes. O princípio era: quem é útil é nosso, quem atrapalha é inimigo. Isso dava uma certa flexibilidade, mas também os tornava vulneráveis. No final do século XVI, os vizinhos se tornaram mais poderosos, seus exércitos mais organizados e seus planos mais duradouros. E a Horda continuava vivendo pela velha lógica e não queria mudar. E foi exatamente aí que começou sua decadência. A Horda Nogai não caiu com um único golpe, não perdeu uma batalha decisiva, não foi destruída em uma grande campanha. Ela foi destruída por disputas internas, indiferença dos vizinhos, ganância dos aliados e pela própria natureza. Ou, para ser mais preciso, 3 grandes ondas de turbulência. Em cada uma delas, a Horda não perdia territórios, mas a si mesma. A primeira turbulência começou na década de 1520, morreu Musabi, sob cujo comando a Horda se mantinha firme. Depois dele, ficaram vários filhos e tantas reivindicações quanto eles. Cada um se considerava mais importante. Al-Shagir, Sheikh Muhammad, Yusuf. Todos queriam ter influência, nenhum queria ceder. Os Zulus se dispersaram. Alguns foram para a Crimeia, outros para Kazan e outros para Moscou. Assim, a Europa, antes ordenada, tornou-se palco de lutas por ambição. Esse foi o primeiro sinal de alerta. A segunda crise, metade do século XVI. Desta vez, o centro das atenções foi Yusuf e Nureddin Ismail, seu parente, que decidiu que era mais vantajoso confiar em Moscou do que na própria família. Ismail fez uma aliança com o czar russo. Yusuf viu isso como uma traição. Começou uma guerra civil, ao estilo das estepes, não com frentes, mas com bandos. Nesse contexto, ocorreu a divisão da Horda. Aqueles que apoiaram Ismail e reconheceram a soberania de Moscou ficaram além do Volga. Suas terras e poder se tornaram a base da grande Horda Nogai. Os opositores desse caminho, partidários de Yusuf e o influente Kazim Mirza, migraram para o oeste, para o Kuban e a região de Azov. Assim surgiu a pequena Horda Nogai, também conhecida como Kaziev Ulus. Isso já não era apenas uma disputa política, era uma divisão de identidade. Uma parte da Horda apostou na aliança com um Estado sedentário, a outra decidiu preservar a cultura. E nessa divisão, a Horda rachou de verdade pela primeira vez, não apenas geograficamente, mas por dentro. A terceira crise foi a final do século XVI, início do século XVII. Urus é assassinado, um dos últimos líderes fortes. Começa a guerra entre seus filhos. Uns recebem apoio da Crimeia, outros de Moscou, outros de Khiva. Cada clã tenta sobreviver sozinho. Ninguém mais pensa em unidade. Até os próprios saqueiam as caravanas. As negociações são conduzidas em nome de mirzas individuais. Há mais beis do que ulus. Alguns clãs se rendem abertamente a outros estados. Pedem proteção, pedem pão. Além das disputas internas, a natureza também atacou. Primeiro vieram os invernos rigorosos. Não era só frio, era juti. Geadas com uma crosta de gelo sobre a neve, sob a qual o gado não conseguia alcançar a grama. Os rebanhos morriam bem nos acampamentos nômades. Morriam cavalos, ovelhas, camelos, tudo do que viviam. No verão, em vez de chuvas, havia secas. Os poços secavam, os pastos queimavam. Não havia para onde ir. Ao redor tudo era igual. A estepe que durante séculos alimentou tornava-se morta. E depois, a peste. Ela veio com as caravanas e se espalhou pelos acampamentos. Tanto os idosos quanto as crianças adoeciam. Famílias inteiras morriam. Em alguns zulos, metade das pessoas morria. E foi aí que não começou apenas a desintegração. As pessoas migravam para não morrer. Alguns iam ao sul, outros à floresta estepe, ou buscavam proteção de Moscou ou da Crimeia. Já não era mais uma luta pelo poder, era uma luta pela vida.
A horda já não era mantida nem pelo parentesco, nem por acordos. Apenas pelo medo e pela esperança de que em algum lugar adiante haja água, pastagens e uma chance de recomeçar. Na década de 1620, a horda estava formalmente viva. Mas já eram apenas fragmentos. A política tornou-se local, os laços temporários, o poder simbólico. Restaram os nomes, restou a memória. Mas o corpo comum, a voz comum da horda Nogai, já não existiam mais. E quando parecia que não poderia piorar, chegaram os calmucos. Eles apareceram nas estepes no século XVII, tribos oirates que migraram do Oriente. Fortes, unidos, desconhecidos e com uma cavalaria excelente. Os Nogais tentavam preservar ao menos os restos de unidade. Os calmucos construíam seu novo império, o Kanato de Torgut. Eles não pediam terras, eles as tomavam. Primeiro as fontes de água, depois os pastos, depois os Zulus. Os calmucos expulsavam os Nogais de suas rotas, pressionavam militarmente, queimavam acampamentos e faziam prisioneiros. Os Nogais respondiam, mas seus ataques eram caóticos. Faltava coesão, alianças, coordenação. Alguns clãs pediam proteção a Moscou. Outros tentavam negociar com a Crimeia. Mas ninguém mais tinha um plano comum. Aqueles que ficaram morriam ou fugiam. Alguns foram para o Cáucaso, outros para além dos Urais, outros simplesmente desapareceram. E Moscou, nesse momento, não atrapalhava. Pelo contrário, isso era vantajoso para ela. Os Nogais enfraquecidos deixavam de ser uma ameaça. Suas terras ficavam livres. Nessas terras avançavam as linhas cossacas, surgiam postos avançados, vilarejos. Começava uma nova era, a era do poder sedentário. O nomadismo já não era mais visto como uma forma de vida, tornou-se um obstáculo. Parte dos Nogais foi realocada à força, outros reconheceram a soberania e se dispersaram. Os remanescentes da pequena horda permaneceram mais longe na região do Kuban, mas seu papel político já era nulo. Eles não eram negociadores, mas suplicantes. E quando novas bandeiras surgiram sobre o Don e o Ural, o nome Nogai ainda era ouvido, mas já não havia força por trás dele. Assim terminou a horda Nogai. Não foi em uma única batalha, mas numa sucessão de concessões, migrações, extinções e indiferença. Não foram exércitos que a destruíram. Ela foi substituída por outra realidade. Sedentária, militarizada, centralizada. Nessa realidade já não havia espaço para a horda. A horda Nogai desapareceu, mas não se dissolveu sem deixar vestígios. Seus guerreiros, seus clãs e sua língua, tudo isso se perdeu no esquecimento. Ela se espalhou, enraizou-se em outras terras, em outras culturas, em outros estados. Parte dos Nogais tornou-se parte do Kanato da Crimeia. Seus descendentes integraram a nobreza, atuaram em campanhas militares, guardavam fortalezas e cumpriam missões diplomáticas. Outros foram para o sul, para o Império Otomano, onde também não se perderam. Eles eram guardas, criadores de gado e guardas de fronteira. Alguns grupos se integraram às hordas cazaques, fortalecendo a cultura nômade das estepes. Outros nas tradições basquir, tártara, caracalpaque e do Daguestão. Até mesmo no Volga, no sul da Rússia e no norte do Cáucaso, restaram descendentes dos Nogais. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau a todos!